Dando continuidade ao projeto Refloresta Alto Vale, nós estamos novamente em Presidente Getúlio, na localidade de Santa Rosa, e nesse vídeo nós temos o objetivo de falar a respeito de manejo florestal, especificamente a questão do desbaste, né, que é tão importante para o desenvolvimento da floresta. O que a gente pode falar para o pessoal que acompanha o Refloresta Alto Vale sobre a manutenção da floresta, especificamente falando de desbaste? O desbaste adequado de uma floresta de pinos deve obedecer a alguns critérios que estão estabelecidos também no início da implantação do reflorestamento pelo objetivo que ele pretende ter com essa floresta. Considerando que você vai plantar um reflorestamento com interesse de colher madeira para o mercado de serraria, você vai imaginar um ciclo que pode variar entre 15 e 25 anos. Dentro desse período, poderão ser feitos de 2 a 3 desbastes. Esses desbastes vão estabelecer os critérios estabelecidos pela taxa de crescimento ou pela área basal, guia, que foi mencionada a forma de cálculo e que o produtor deve procurar assistência técnica para lhe orientar a executar, e serão repetidos em intervalos que provavelmente vão variar de 3 a 4 anos, dependendo do plantio, da região e da genética que ele utilizou, assim como os tratos culturais. O objetivo do raleio, né, é eliminar as árvores mortas, as árvores mais fracas, né, e garantir que o desenvolvimento seja o mais homogêneo possível e que tenha continuidade no seu crescimento. Para a realização do desbaste, nós devemos levar em consideração duas questões básicas: quando vamos fazer esse desbaste e quanto vamos retirar de árvores desse reflorestamento. Para responder a primeira pergunta de quando fazer, nós podemos utilizar tanto a experiência do produtor, né, em estar acompanhando o desenvolvimento do seu reflorestamento e identificando quando essas árvores aparentam diminuir a taxa de crescimento, como utilizar técnicas que, por medição de árvores, vão nos dizer qual o momento que a floresta está estagnada. Para responder a pergunta de quantas árvores tirar, nós vamos utilizar as informações também do monitoramento e vamos estabelecer alguns padrões que, quando se tratar de reflorestamento de pinos em plantios mais utilizados de 3 metros por 3 metros, padrões de 30% em cada desbaste. Uma das formas de determinar a época do primeiro desbaste é se calcular a taxa de crescimento efetivo. Essa taxa, ela vai dizer ao produtor em que momento que o reflorestamento começa a perder força no seu crescimento. Para se calcular essa taxa de crescimento efetivo, o produtor deve procurar auxílio de um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, seja da assistência pública ou privada. E basicamente o que será feito será determinar uma gleba no meio do reflorestamento, desde que seja uma gleba homogênea, onde serão marcadas em torno de 50 a 60 árvores, que deverão ser monitoradas entre o segundo e o terceiro ano para eucalipto e quarto e quinto ano para o pinus. Basicamente, será acompanhado o diâmetro, a altura do peito dessas árvores, e a partir do segundo ano o técnico poderá indicar ao produtor qual a taxa que está tendo de desenvolvimento esse reflorestamento e assim dizer o momento ideal para fazer a introdução do desbaste. Nesse caso dessas 6 árvores, a visão que a gente tem aqui... Isso, tiraria essa. Essa aqui. E 1, 2, 3, 1, 2, 3 e esta daqui por esse movimento que ela faz no caule de tortura. Apesar de ela ter um diâmetro um pouco melhor. Mas o seu fuste não é tão... Mas ela não tem a perfeição, né? A hora que ela chegar com esse tamanho aí. E sucessivamente a gente segue, né?
Aqui a gente tem, então dessas 6, as 2 que caem, que dão os 33%. 3%. E aqui a gente vai novamente, avalia então essas 6 aqui. Essas 6 aqui, eu faria essa do meio e aquela lá. Então, essa marcação, ela não segue uma lógica de posicionamento, né? Ela tem aí uma possibilidade de mover, assim como o Jean tem comentado aí, de mover essa árvore para um lado para o outro, sempre respeitando essa regra dos 33%, justamente para facilitar. E em pequenas áreas, como é o objetivo maior do Refloresta Alto Vale, é justamente não ter a necessidade de tirar as linhas inteiras, né? Que acaba tendo uma perda grande em reflorestamentos maiores, em áreas maiores, como é o caso dessa daqui, por uma questão de logística, a gente acaba ainda tirando uma linha inteira, mas o que não é comum, né, na região do Alto Vale, em função do tamanho das propriedades. Obviamente que tem outras formas, né, Jean, de fazer essa apuração, mas essa aqui é uma forma, vamos dizer assim, que dá mais facilidade, é mais lúdica e mais pedagógica, né? E prática aí para o produtor fazer, sem perder muito tempo e tirar da melhor forma possível aquilo que realmente daqui para frente só iria atrapalhar, né? E valorizar todo o material que vai ficar, que agora vai ter mais luminosidade, vai ter mais espaço para captar nutrientes e com certeza vai se desenvolver melhor. Outro critério que o produtor pode utilizar para determinar o primeiro desbaste é o cálculo da área basal do reflorestamento. Também ele deverá utilizar o dimensionamento de uma gleba numa área homogênea do talhão, onde serão feitas medidas de área basal por árvore e depois calculado a área basal total. Essa área basal total, sempre que tiver entre 40 e 50 metros quadrados por hectare, é um indicativo de que é a hora exata de se fazer a introdução do desbaste. Se você, produtor, precisar de mais informações sobre reflorestamento, técnicas de produção, programas de governo que podem auxiliar na sua decisão de formar a sua floresta, procure o escritório da IPAGRE do seu município ou acesse o site do programa Refloresta Alto Vale.